Olá pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu estou aqui hoje para fazer um vídeo rápido para mostrar um aspecto prático que eu sempre tenho falado sobre a cristalização, né, dos polímeros, né? Então é uma coisa que eu já falei nos vídeos, né, anteriores em termos teóricos, né, mas eu vou fazer uma demonstração prática. Ali atrás de mim eu estou mostrando, tem uma prensa, né? Essa prensa é usada para moldagem por compressão, né? Moldagem por compressão você, por exemplo, usa muito para borrachas, né? Fazer peças, né? Solados, né? N tipo de peças, né? Muito usado também em laboratórios, né? De termoplásticos para fazer corpos de prova para experimentos, né? Corpo de prova de tração, de impacto, né? Então você faz placas e depois corta esses corpos de prova. Então o objetivo aqui daquela prensa ali é o que? Eu vou colocar uma amostra aqui, estou mostrando um gargalo, né, de uma garrafa PET de 5 litros, né? E se a gente observar aqui, ela é transparente, né? Todo mundo conhece aí uma garrafa PET, né? E nesse caso ela é transparente por quê? Porque ela foi resfriada rápida, né? Então quando ela é resfriada rápida, não dá tempo de ter cristalização, né? Agora, como o PET tem uma molécula de formato regular, né, a cadeia regular, ela tende a cristalizar. Então isso quer dizer o quê? Que nessa situação que ela está aqui, ela está metastável, né? Então se a gente aquecer numa velocidade X ali, ela pode cristalizar no aquecimento. Então o objetivo aqui é mostrar isso de forma prática, tá? Então eu vou colocar essa pré-forma aqui na prensa, deixar um dado tempo e a gente vai ver se a cristalização vai acontecer como eu estou falando, ou seja, eu vou dar energia para as moléculas para elas saírem dessa condição metastável e adquirir uma condição de maior equilíbrio, tá ok? Vou colocar lá agora. Vou levar o mais para perto lá. Então não sei se está dando para ver aí, né? Mas eu já estou vendo o início da cristalização ali embaixo. A amostra já está ficando branca. Eu vou tirar aqui para mostrar. Tá vendo aqui, ó? Está começando a ficar branca ali embaixo. Por quê? Porque está em contato com a placa aquecida a 230 graus Celsius, tá? Vou voltar para lá.
Então o tempo está passando aí, eu estou observando que ela está ficando cada vez mais branca na parte de baixo dela, né? Então isso quer dizer o quê? Que existe energia no meio suficiente, né, para as cadeias buscarem uma condição de maior equilíbrio, né, que é a condição cristalina. Então passam a existir duas fases, e duas fases implicam o quê? Em perda da transparência, né, que não é algo desejável para essa aplicação aqui em particular, né, que é a utilização como garrafa, né. Busca-se realmente a transparência para o uso final dela, tá? Eu vou aqui inverter aqui, ó, mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ela vai ficando branca, ó, totalmente branca aqui em certas regiões. Agora tem um detalhe importante aqui que eu posso falar, ó. Na outra região que ainda não ficou branca, a gente observa que ela está borrachosa. Eu consigo fazer uma flexão fácil aqui. E nesse caso é o que? É o fato de primeiro o polímero atingir a TG, né? Antes ele tem que atingir a TG, e aí fica borrachoso, né? Sendo que com a continuidade do aquecimento ele atinge a TC, que é a temperatura de cristalização, né? No caso é maior do que a TG, né? Então primeiro as moléculas têm que adquirir mobilidade, que é o que? O alcance da TG. Um pouco mais de temperatura ela alcança a TC, né? Tem um aspecto prático muito importante para esse tipo de garrafa aqui, né? Garrafa PET, que para ela ser obtida, inicialmente ela é gerada como um pré-forma, né? Que é um tamanho pequenininho, né? E para virar uma garrafa, né, precisa-se o quê? Aquecer essa pré-forma e fazer um sopro, né? Sendo que, qual é o detalhe aqui? Quando eu aqueci aqui esse gargalo, a gente vê que se ela atingir uma temperatura de cristalização, ela não só fica mais rígida, como também perde a transparência, e não é algo desejado, né? Então o que se busca na prática é um aquecimento até ficar borrachosa, mas evita-se atingir a TC, porque se ela atingir a TC, ela não vai poder ser mais soprada, tá ok? Então, ó, por fim aqui eu estou mostrando a vocês, ó, tá totalmente branco, né? Aquele gargalo ali que era transparente, né? Que ainda tem um lado aqui que está transparente, né? Porém o outro lado aqui, ó, já ficou totalmente branco, ficou cristalino, tá? Então eu vou manter mais um pouco aqui para mostrar a vocês a cristalização final, tá? Então, em particular aí, esse processo de cristalização que ocorre durante o aquecimento, que normalmente é o contrário, né, do que a gente espera. A gente sempre espera uma cristalização acontecer durante o resfriamento, ou seja, durante a solidificação, né? Mas nesse caso particular aí, né, em várias situações em que a cristalização ocorre durante o aquecimento, a gente chama isso de cristalização a frio, tá? Que é uma cristalização a partir do material no estado sólido, né? Então, apesar de ser um nome, né, contraintuitivo, né, porque a gente sempre espera que a frio é algo realmente num resfriamento, né, sendo que aqui é uma cristalização que ocorre durante o aquecimento, porém a gente chama essa aí de cristalização a frio, tá? Bom, mostrando de novo aqui, ó, tá totalmente branca, né? O outro lado ainda não chegou, né, temperatura adequada, né? Então ele está transparente aqui. Mas se a gente deixar por mais tempo, ele vai ficar totalmente opaco, tá? Então eu vou tirar aqui agora para fazer uma finalização dessa parte aqui, né? Estou mostrando aqui o gargalo de novo, né? Olha como ele está agora. Opaco, né? E uma parte aqui está transparente porque ainda não deu tempo de a cristalização acontecer. Mas ó, essa parte já superou a TG do PET, que é de 70 graus Celsius, tá? Agora a TC dele normalmente é 120 graus, tá? E aí
gera uma curva de módulo que é diferente daquela que normalmente a gente faz, né? E quando a gente aquece um polímero, né, a gente observa o módulo caindo nas transições, sei lá, chega na TG, cai, né? Depois na TM, cai de novo o módulo, né? E aqui, se a gente fosse fazer uma curva de módulo para esse PET aqui, a gente ia observar um comportamento um pouco diferente, né? Ia ter uma queda de módulo na TG, mas ia ter um aumento de módulo quando alcançasse a TC, né? Por quê? Porque houve uma cristalização e a parte cristalina é sempre rígida, né? Agora, quando chegasse na TM, ia ter finalmente um amolecimento, né, gerando um fluido desse material aí. Obviamente que ainda poderia ter fluxo, né? Mas no caso do PET, praticamente a temperatura de fusão é igual à temperatura de fluxo, tá ok? Então, só para fechar aqui, mostrando de novo, né, um processo de cristalização a frio, né, em que houve a cristalização do polímero. Por quê? Porque ele estava numa situação metastável, ele tendia a cristalizar, mas foi obtido intencionalmente amorfo, porque a aplicação dele exige que ele seja assim, que ele seja transparente, né, e para que tenha um apelo estético e até em termos de propriedades, né, porque aqui ele vai ser mais dúctil quando é transparente do que quando é opaco, tá ok? Então era isso aí, esse vídeo. Daqui a pouco eu dou continuidade aí com outra situação referente à cristalização. Bom, gente, eu estou de volta aqui agora, que eu vou mostrar uma segunda parte desse experimento de cristalização, que é o seguinte: eu vou mostrar a influência da velocidade de resfriamento na cristalinidade do PET, né? Que é o polímero que eu escolhi aqui. Por quê? Porque ele é bem didático para mostrar esse tipo de efeito aí. Então, o que eu estou mostrando aqui inicialmente? Essa imagem aí. Essa imagem são moldes de compressão, tá? Então a gente vê que tem uma placa de aço e tem um filme plástico, eu vou mostrar aqui mais em detalhe. Esse filme plástico ele é chamado de Kapton, né? Que é um filme de poliimida, né? E essa poliimida ela suporta temperaturas muito altas, porque a TG dela é maior que 400 graus Celsius, né? Então ela acaba atuando aqui para o nosso objetivo em particular, apesar de ela não ser produzida muitas vezes, a maioria das vezes não para essa aplicação, mas nessa nossa situação aqui ela está atuando como desmoldante, né, do polímero. Então eu coloquei aí o filme desmoldante, coloquei o molde, né, em cima da placa de aço, né, e aí eu vou colocar o que? Eu vou colocar pedaços de garrafa PET que eu cortei, né? Então aqui, ó, mostrando para vocês aqui, são pedacinhos de garrafa PET cortadas, né? Então eu estou preenchendo o molde aqui com que objetivo? O meu objetivo aqui é exatamente fazer uma placa, né, pela fusão, ou seja, fazer uma placa de PET por compressão, né? Eu vou fundir esses pedacinhos de PET quando eu colocar ali na prensa, que eu já mostrei na parte inicial do vídeo ali, ó, tá ok? Então eu vou mostrar de novo aqui para o segundo molde, né, que eu vou fazer duas placas, tá? Por que eu estou fazendo duas placas? Porque eu vou resfriar em condições diferentes e a gente vai verificar a influência da velocidade de resfriamento na cristalização desse polímero aqui, que, como eu já falei, é o PET cortado a partir de garrafas, tá? Um segundo detalhe que eu quero mostrar a vocês, que eu tinha falado na parte inicial do vídeo, eu vou enfatizar aqui, olha aqui, ó. Tá vendo isso? Isso aqui, gente, são as tais pré-formas de PET que eu tinha dito que a gente faz garrafas, tá? Seja garrafa de 500 ml, de 2 litros de refrigerante, né? Garrafas de 5 litros, todas são feitas a partir do sopro dessa pecinha aqui que é chamada de pré-forma. E essa pré-forma ela é injetada, ó, como eu estou mostrando aqui, ó, o pininho, né? O ponto de injeção, tá? A gente vê que o gargalo ele já fica pronto, né, nessa etapa. E o que vai acontecer numa etapa posterior para essa pecinha aqui que é a pré-forma virar, ou é normalmente chamada de pré-forma, né, para ela virar uma garrafa. A gente vai ter que aquecer essa região e soprar, né, soprar dentro de um molde para que ela adquira o formato do molde que é uma garrafa. Então nesse caso, como eu tinha dito na parte inicial do vídeo, se a gente observar aqui, né, eu tenho que tornar essa região borrachosa, mas eu não posso deixar que ela cristalize, porque se ela cristalizar, ela perde a transparência e ela fica rígida, e no sopro vai ser impossibilitado, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem que aquecer entre TG e TC, tá? Não pode atingir a TC, porque se atingir a TC, ela vai cristalizar, tá? Bom, gente, eu tô aqui de volta, ó, só para mostrar a vocês que eu já preenchi o molde, ó, e já coloquei a segunda placa em cima, ó, tá vendo?
Então eu fechei os moldes aqui. Então em cada molde tem os pedacinhos de garrafa PET que eu falei, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó, nessa prensa que eu fiz a parte inicial do vídeo, né? E essa prensa, ela está aquecida a 290 graus, como a gente pode ver no visor aqui, tá? Então eu vou colocar aqui para esse aquecimento acontecer, né? Eu vou mostrar aqui um pouco distante, né? Como isso. Bom, pessoal, estou de volta aqui agora para mostrar a parte final do vídeo. Olha só, aqui não vai dar para ver, mas eu já percebi ali dentro que o polímero fundiu completamente, tá? Então ali eu tenho os dois moldes, tá? Estão completamente fundidos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirá-los da prensa e vou colocar um deles, ó, num banho de gelo aqui a 0 graus, ok? E vou colocar um segundo sobre essas duas placas aqui de madeira. Para quê? Para que eu tenha uma diferença de velocidade de resfriamento. Ou seja, esse aqui que vai ficar na placa de madeira, ele vai resfriar na temperatura ambiente. E o que está aqui na placa de gelo, ou no balde de gelo, ele vai resfriar a 0 graus Celsius, tá? Então eu vou colocar ali agora a câmera para que eu faça esse procedimento ali, tá? Pronto, então agora eu vou tirar os moldes da placa ali, da prensa, e vou fazer o processo de resfriamento, tá? Estou aqui colocando as luvas. É muito importante que a gente esteja bem protegido, né? Porque a temperatura da prensa está muito alta, né? Bom, gente, aqui eu estou mostrando, ó, resfriamento a 0 graus, tá? E aqui o segundo molde, ó, deixei na temperatura ambiente, tá ok? Então a gente vai ver que diferença essa velocidade de resfriamento fez na estrutura final dos polímeros moldados, tá? Que na verdade é o mesmo polímero, é o PET, né? Tenho a impressão de que não afundou totalmente, mas eu acho que o molde conseguiu ser mergulhado completamente ali, tá? Vamos lá, gente, estou de volta aqui. Bem, ó, estou mostrando aqui onde é que estão os moldes, né, devidamente posicionados. Isso quer dizer o que? Eu tirei esse aqui da água agora, e esse aqui ainda está bastante quente, né, porque eu coloquei para resfriar na temperatura ambiente, tá? Então vou fazer a desmoldagem do primeiro aqui, tá?
Bom, gente, olha o seguinte, esse primeiro aqui é o material resfriado no gelo, tá? E esse segundo aqui é o material resfriado na temperatura ambiente. Não dá pra ver uma diferença nítida, né? Olha só aqui, ó. O material está transparente. Tem alguns pontos aqui, ó, de cristalização, mas isso é devido a quê? Isso aqui é porque na hora que eu coloquei no balde ali, teve uma pequena parte que ficou fora, né? Ou seja, se manteve um pouco aquecida, né? Não é totalmente diferente, né, dessa peça aqui, ó. Opa, o filme aqui ficou por cima. Olha só, totalmente branco, né? Então eu mostrei para vocês que na hora de colocar no molde era o mesmo material, né? E aqui é o mesmo polietileno-ftalato de etileno, é o PET, né? Mas quando você resfria na temperatura ambiente, né, essa velocidade de resfriamento é baixa, né? De maneira que as moléculas conseguem, né, em termos cinéticos, né, cristalizarem, né? Porque o polímero tem cadeia regular, né? Mas sendo que ele cristaliza relativamente lento, né? Porque a TG dele é 70 graus, né? Então, como eu coloquei essa amostra aqui no gelo, na temperatura de 0 graus, não deu tempo das moléculas cristalizarem. De maneira que o polímero, no final das contas, ele é amorfo, né? Com alguns pontinhos cristalinos ali, exatamente por quê? Porque eles ficaram fora do banho de gelo, tá? Então, isso aí é um experimento bastante simples, né? Que a gente comprova, né, que, a depender da velocidade de resfriamento, você pode gerar estruturas totalmente distintas, tá? Agora, se eu fizesse isso num polímero como polietileno, será que eu impediria a cristalização acontecer? Né? Será que ele ficaria totalmente amorfo se resfriado num banho de gelo? Eu vou fazer esse experimento rapidinho para vocês agora, para a gente comprovar isso aí, tá? Então eu só vou mostrar aqui, ó, uma amostra de polietileno de alta densidade, já está aqui no molde, né? Vou moldá-la a 290 graus, apesar de o polietileno normalmente ser moldado no máximo a 200, mas como foi a temperatura que eu usei para o PET, eu vou repetir para o polietileno, tá? Então daqui a pouco eu vou tirar esse material do molde e tirar da prensa e resfriar, né, no gelo, e vamos ver se ele fica transparente também, tá? Então daqui a pouco eu volto aí. Não, pode ficar à vontade. Faz pose, faz pose. Bom, gente, acabei de colocar ali a amostra de polietileno, né, na prensa, e sempre existe um rigor, né, muito grande, né, quanto às temperaturas usadas para cada polímero, né, as pressões, né, de moldagem. Por quê? Porque pode ter degradação, pode ter uma moldagem incompleta, né, pode ser que o material não funda, tem N coisas. Então existe um rigor quando você realmente quer fazer corpo de prova para objetivos, né, de pesquisa, né? Aqui são só coisas demonstrativas, né, então não estou muito preocupado com isso aí, né? Obviamente que eu ia evitar os 290 do polietileno ali, tá? Então daqui a pouco eu volto quando for para mostrar a etapa de resfriamento desse material, tá?
aqui, gente, a diferença, né, da amostra que cristalizou, né, para a amostra que ficou amorfa, tá? Uma diferença bastante significativa, né? Bom, gente, acabei de tirar ali da prensa, ou seja, já tirei a pressão, né? Foi bem rapidinho. E agora eu vou colocar ela no resfriamento, tá? Eu tô colocando a luva aqui para não correr nenhum risco. Então, antes de colocar no resfriamento ali, só para mostrar para vocês o que a amostra, quando ela funde, ela é totalmente transparente, né? Você está dando para ver daí, né? Tem vários pedaços ali, ó, totalmente transparentes. Agora eu vou tirar daqui e vou colocar ali no banho a 0 graus, tá? Então eu peguei aqui. Bom, vou tirar agora o molde do polietileno moldado, tá? Aqui, ó. Bom, gente, eu tô voltando aqui. O molde deu um pouquinho de trabalho para ser aberto ali, né? Mas eu estou mostrando aqui a placa final. A placa ficou um pouquinho feia, né? Com algumas bolhas. Realmente não foi meu objetivo fazer uma placa, né, regular, adequada, né? Mas foi só para mostrar um detalhe importante aqui, que é a opacidade, né? Então a opacidade aqui que é um indicador da cristalização desse polímero, ok?
Então eu usei a mesma rota, né, de resfriamento rápido usada para o polímero anterior, mas a gente observa o quê? Que o polímero mesmo assim cristalizou muito, né? Qual é a explicação para isso, né? Polímero que tem uma taxa de cristalização muito alta, né? O polietileno de alta densidade, né? Então ele tem uma TG extremamente baixa, né? Então quando coloca em 0 grau está muito longe ainda da TG dele, né? Então existe uma mobilidade no meio ainda muito grande para a cristalização acontecer, né? Obviamente que a cristalicidade desse material resfriado dessa forma, ela vai ser menor do que se ela for resfriada mais lentamente, por exemplo, com a temperatura ambiente. Mas mesmo assim a cristalização foi muito alta, porque a TG é menos 120, né? Então na temperatura de 0 graus as moléculas estão borrachosas, né? Ou seja, não houve congelamento, né? Então existe sim uma facilidade de cristalização, né? E como eu disse, a cadeia é muito flexível, né? A cadeia de polietileno, e ela cristaliza muito rápido, né? Durante esse processo de resfriamento aí, tá? Então aí foi para comprovar que a gente pode manipular, né, de forma muito, né, vasta, digamos assim, né, as condições de processamento para gerar produtos com propriedades diferentes, tá ok? Então acho que era isso aí que eu queria deixar nesse vídeo, né? Então eu vou fechando por aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa eu abro uma parte final, senão vou me despedindo por aqui.